Glória a Deus. Voltamos à nossa mensagem. Estamos falando do domínio. Pode deixar. Já está organizado. O micro. Ligar no micro. Tá certo. Ok. O som não interfere, consegue me ouvir perfeitamente? Glória a Deus. Então eu falava do domínio sobre o espírito da morte. Então estava a ler aqui a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. Amém. No dia que tu comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Glória a Deus. Pai, glorificamos a Ti pela Sua palavra. Ministra, Senhor, poderosamente. Ministra tremendamente para nós. Pai, que a Sua palavra tenha um impacto tremendo na vida de cada um de nós. Queremos ter domínio sobre o espírito da morte. Pai, a Ti nós glorificamos. A Ti nós exaltamos. Bendito sejas Tu pela revelação, Pai, que tens nos dado a respeito desta mensagem. Senhor, graças Te damos e dizemos muito obrigado. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Yes. Now that's fine. Então nós estamos falando hoje domínio sobre o espírito da morte. Não. That's a very important thing. Só que eu não sei qual é o vosso nível de maturidade espiritual para eu andar a vos explicar esse tipo de coisas. That's only for mature believers. Aleluia. Yes. Porque Deus, Ele cria o homem. Eu tenho uma questão para vós. Quando Deus criou o homem, havia morte ou não havia morte? Answer me this question. Quando Deus criou o homem, havia morte ou não havia morte? Havia o espírito da morte ou não havia o espírito da morte? Quando Deus criou o homem. Não me olhem, me digam alguma coisa. Glória a Deus. Não estavam a saber o que me responder. Já existia? Onde é que estava? Glória a Deus. Não, peço que preste muita atenção. Eu vou falar coisas muito importantes que eu estive vasculhando na palavra de Deus. Quando vemos a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra que tudo estava bom. Mas nem tudo, na verdade, ou seja, o que Deus fez era bom. Mas havia também um lado ruim. Porque quando Deus faz o homem, o diabo já tinha caído dos céus. O homem não foi feito antes da queda do diabo. Foi feito depois da queda do diabo. O que significa que quando Deus cria o homem, a maldade em si já estava aqui. Está a perceber? Isso nós vemos porque o diabo depois entrou numa serpente para tentar a Eva. Vemos que Deus cria o homem. Estava tudo excelente na criação de Deus. O que Deus ele fez, estava tudo certo. Mas havia o mal também do outro lado. É por isso que Deus advertiu o homem: não coma do fruto desta árvore. Porque no dia que tu comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás.
Por que Deus está a falar de morrerás se não há morte? Porque se não houvesse morte, Ele não teria dito que certamente morrerás. Mas quando Ele traz essa palavra e coloca no dicionário dele, é porque Deus já tinha conhecimento a respeito deste aspecto chamado morte. Mas Deus, quando diz ao homem, não coma deste fruto, Deus não queria com isso eliminar o espírito da morte. Só não queria que o espírito da morte afetasse o homem. É por isso que ele diz, no dia que tu comeres deste fruto, certamente morrerás. Porque a morte já existia espiritualmente falando. O espírito da morte, o diabo, ele é o príncipe das trevas. Ele é que trouxe esse espírito de destruição. Ele é que é o espírito da morte. Ele é que é o espírito da destruição. Então Deus disse a Adão, não coma deste fruto, porque no dia que deles comeres, certamente morrerás. Porque a morte, ela já está aqui. Assim como o mal já havia. That's too evil. Mas como é que o mal já havia? Nós vemos que Deus fez tudo certo, fez o homem como deve ser. É que aquele fruto era fruto de quê? Aquele fruto era fruto de quê? Vamos lá colaborar. Era fruto de quê? Era fruto do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Para que tem fruto de conhecimento do bem e do mal, se não há nenhum mal? Glória a Deus. Então vemos que o mal já vi. E o que podia conectar Adão ao mal era aquela árvore ali, que estava no meio do jardim. That is too deep. I want to tell you something. Então, Adão, para ele se conectar à morte, bastava só comer daquele fruto. E ele se conectaria à morte. E depois você vai se perguntar. A questão que você vai fazer é a seguinte. E que já está a fazer dentro de si. Se esta árvore era fruto do bem e do mal, e conectaria de uma forma direta o homem ao mal, por que Deus colocou no meio do jardim? Alguém tem uma resposta? Quem é que nunca se perguntou isso? Levanta o braço. Quem é que nunca fez essa questão de querer saber por que aquela árvore tinha que estar aí? Louvado seja Deus por Deus. Quem já fez essa questão? Quando você vê o pecado a dominar o mundo, mas por que aquela árvore foi parar ali? Por que não foi escondida, não foi deixada em outro sítio? É que Deus, Ele gosta de lidar com os problemas cara a cara. Ele não esconde os problemas que existem. Ele prefere enfrentar e ultrapassar isso. Se nós fôssemos Deus, haveríamos de esconder aquela árvore, parecendo que está tudo bem, quando não estava bem. O diabo ele tinha feito grandes estragos que precisavam de uma solução. E a solução dos estragos que o diabo causara, a rebelião que ele teve, não era somente o criar o homem, que estava tudo resolvido, mas tinha que vir alguém para resolver esses todos os problemas. É por isso que Deus deixou aquela árvore, que o mal existe. E um dia eu enviarei o meu filho para lidar contra todo este mal. Não vou esconder. Homem, está aqui o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o mal ainda não resolvi na totalidade. E uma das razões pelas quais eu estou a te fazer é porque através de si quero trazer alguém para lidar com este mal.
Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus já tinha plano de trazer Cristo para lidar com todo o estrago que havia sido feito. Proving the Bible. I will prove. Glória a Deus. Vamos perceber. O que a Bíblia fala acerca de Cristo? Que ele foi o quê? Crucificado antes de quê? Then I ask you. Antes da fundação do século, tínhamos um homem. Já como que Cristo foi crucificado lá antes da fundação do século? Porque havia algo que deveria ser reparado. Que era o estrago que o diabo causara. A morte que o diabo causara. Eu não sei se vou entrar nisso. Ok. Estou a pensar se eu entro nesse outro assunto ou não. Mas ok. Quando lemos a palavra de Deus, vemos que esta criação que tu vês de haja terra, haja separação entre as águas, por aí adiante haja firmamento, não é a primeira criação. Aquilo é recriação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Isto foi no princípio. Versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O que significa que houve um bom período de tempo entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Então foi nesse período em que houve esta toda rebeldia do diabo. Porque Deus criar a terra, primeiramente estava tudo excelente. Mas o diabo, quando vem, ele estraga as coisas que haviam sido criadas. Então, o diabo, ao estragar aquilo, Deus, a partir já dos versículos 3, 4, começa a recriar. Por isso diz, haja sol, haja luz, haja isto, haja aquilo. Que no hebraico é assai, ou assai, dependendo da pronúncia que tu queres. E esse termo no hebraico é criar a partir de matéria pré-existente, ou recriar. Porque o criar do nada é bara. Então nós encontramos aqui termos que vêm o criar, o recriar. Há outras partes que encontramos bara, que é criar de matéria, ou seja, do nada, pela primeira vez. Então a maior parte do que nós encontramos no Gênesis é recriação. Porque havia uma criação que Deus tinha feito. Mas o diabo destruiu isto tudo. Então, tendo o diabo destruído, devastou muita coisa. A primeira criação que Deus ele havia feito foi toda devastada. Então, Deus ele veio para recriar. E precisava de se restaurar a estabilidade aqui na terra. Então, ele faz o homem conforme a imagem e semelhança. Eu vos pergunto, quem é a imagem da Trindade? Quem é a imagem da Trindade? Senhor, quem é a imagem da Trindade? When? Don't do it, please. Ok, eu vou abrir aqui. A Trindade habita corporalmente em quem? Hein? Em Cristo. So, let me open a verse here, please. Ok, estou a ler aqui. Ok, já achei. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Glória a Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis. Estava a perceber? Quem é a imagem do Deus invisível? Porque a Bíblia diz que Deus nunca foi visto. E Jesus disse que quem vê o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Estão a perceber? Quem vê aí, então vos pergunto. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem que representa
a trindade em termos de imagem. Then you understand? Por isso temos o quê? O primeiro, Adão e... Vamos pegar. Está a perceber? E não. O homem foi criado por um propósito especial que ele nem tem. Você é igual a Cristo. A Bíblia, oh meu Deus, diz que temos mente de quem? Temos a mente de quem? Glória a Deus. Então, nós fomos desenhados segundo Cristo. Só como Deus é Espírito, teve que soprar para que fôssemos também assim. Porque a imagem, a trindade ela é espiritual, na verdade. Então, precisávamos do Espírito. Mas quando Deus olha para cada um de nós, quer ver Cristo refletido em cada um de nós. Então o diabo fez o que fez. Então Deus cria o homem. Sabe? Eu não queria entrar neste assunto. E acho bom nem entrar mesmo. Porque alguns já começaram a pensar que se calhar eu nem fui chamado por Deus. Mas anyway, como é a verdade, é a palavra de Deus, paciência. Toma. Até os nossos nomes. Sabe, às vezes falamos. Eu particularmente já fiz. Creio que também já fez. Ao conduzir as pessoas para Cristo, nós geralmente dizemos: escreva meu nome no livro da vida. Apaga meu nome no livro da morte. Mas alguém pode ler Apocalipse 17, 8. A besta que viste. Ok. Alguém ali colocou. A besta que viste foi Janoé, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém. Cujos nomes estão escritos desde quando? Meu nome não foi escrito quando em 2009 eu achei que estava a aceitar a Jesus. Foi escrito há muito tempo. Eu não sou novidade para Deus. Ele me conhece há muito tempo. Você também que está salvo não é novidade para Deus. Ele te conhece há muito tempo. O seu nome já estava lá. Ele é um Deus organizado. Está aí. Se quiser outra passagem, pode ler Efésios. Predestinado desde a fundação dos tempos. Efésios capítulo 1 e 2. Pode ver também. Tem essa informação. Para você ver que o seu assunto de salvação não é de agora. Foi de há muito tempo. Por isso que Cristo foi sacrificado lá. Quando Cristo foi sacrificado... Reis. Alright. Todos aqueles que estão salvos hoje estiveram presentes quando Cristo estava a ser sacrificado na fundação do mundo. Você só começou a estar nesse corpo agora. Você não tem 20 anos. Tem 20 anos neste corpo, mas seu espírito não é de agora. Ele habitava com Deus. Você só não sabe que andou a conversar com Deus antes de vir aqui. Mas você conversou com Ele. Assistimos tudo. Só que parece que quando a gente vê que aquela consciência nossa tem que parecer, temos que ver como homens, como seres humanos. E nos adaptarmos a isso. Mas nossos nomes foram escritos há muito tempo. Não é de agora. Então nós agora só ratificamos. Estamos salvos. É por isso que você está salvo. Porque Deus
te salvou antes da fundação do mundo. Só que é necessário aparecer perante Ele neste corpo físico. Dizer, Senhor, eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador. Só para ratificar. Que sim, o meu nome, Senhor, veio confirmar que está aí mesmo. Já voltei, estou aqui. Estava perdido. Então você é achado pela graça de Deus para estar na sua posição de domínio. Porque muitos Deus envia a terra. Quando chegam aqui na terra, começam a apreciar. Os anjos de Deus viram que as filhas dos homens eram muito bonitas. Então perderam a sua missão. Estão a perceber? E começaram a se profanar com as filhas dos homens. Então Deus também envia homens à terra para cumprir um certo propósito. Só que ao chegar aqui, eles se esquecem do propósito de Deus e começam a se desviar. Então é por isso que Deus também levanta ministros da palavra para chamar a atenção a esses homens e mulheres que estão a se perder. E todos aqueles que são de Deus, quando ouvem a palavra de Deus, vêm a correr para Cristo, porque se identificam, eles descobrem que, bem, aqui nas drogas eu estava perdido, aqui nas bebedices eu estou perdido, aqui na prostituição eu estou perdido, aqui na fornicação eu estou perdido, aqui nos roubos eu estou perdido. Estou a ouvir uma palavra que está a me convidar, está a me puxar para o meu lugar de origem. Você sem Cristo é um peixe fora de água. Quando um peixe consegue viver fora de água, então não é peixe. Então todos aqueles que conseguem viver fora da vontade de Cristo não têm o selo de Cristo. Todo aquele que tem o selo de Cristo não consegue viver sem Cristo. Há uma força espiritual e sobrenatural que sempre lhe puxa para o lado de Cristo, mesmo quando tenta fazer as coisas erradas. Há uma força que diz, não, você foi designado, foi desenhado para servir a Cristo. É por isso que todos aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, não conseguem viver longe dele. Todos aqueles que andam com Cristo amam fazer a vontade dele. Assim como Cristo amava fazer a vontade do Pai. Porque ele entendia e compreendia a missão que Deus havia lhe incumbido. Paulo entendia a missão que Deus havia lhe incumbido. Não importava o quanto haviam de lhe bater, não importava o quanto haviam de lhe açoitar, não importava o quanto haviam de lhe apedrejar, ele estava pronto para padecer pelo nome de Jesus, porque ele sabia que posso sofrer isso, mas há uma coroa que me espera. As coisas não vão terminar aqui. Eu pertenço ao reino de Deus. O meu corpo pouco importa. O que importa é que essa minha alma esteja salva. O que me importa é que o meu espírito seja entregue a Deus. Não importa se vão me apedrejar. Vocês podem apedrejar o meu corpo. Mas o mestre, ele disse, não tema aquele que só pode matar o corpo e não pode fazer mais nada com a alma. Tema aquele que pode matar o corpo e levar a alma e lançar juntos no inferno. You can touch my body, but you can't touch my spirit. Por isso prenderam Paulo e Silas. Olha, vocês estão a prender o nosso corpo, mas nós podemos clamar, nós podemos orar. Porque nós não estamos limitados. Certa vez ele escreve a Timóteo, ainda que eu esteja preso, mas a palavra dentro de mim, ela não está presa. I can keep preaching. Glórias a Deus. Ele tinha o DNA de Deus. Quando você tem o DNA de Deus, você não se esforça para se parecer com Deus. O seu filho não se esforça para se parecer consigo. Ou é seu filho ou não é seu filho. Não há nenhum esforço. That's my son. Somos parecidos. Temos o mesmo código genético. Ele é meu filho. Não há nenhum esforço. Então, nós também somos de Cristo. É por isso que amamos estar em Cristo. Você já ouviu muita coisa para te desencorajar e sair dos caminhos de Deus. Você é uma treva, você é isso aqui. Mas você permanece aqui mesmo, porque sabe... É aqui onde eu vivo. Você não vai dizer ao peixe, peixe, você é uma trégua. Venha lá viver aqui fora da água. Você não vai dizer isso. Chame o que você quiser, mas eu para viver tenho que estar aqui. Glória a Deus. Então nós também, chamem o que quiserem, mas para viver tenho que estar em Cristo. Porque não há vida para mim fora de Cristo. Logo escota o ena aquanya, andika o kona zasquem. Mau anavela kuskota sun tsanza mina niskuti. Niswizamile ku hanya handika u kona bya Xikwembu kambe swi ni tsandzile swa ku antentarile mas
Antikumanga na nia, antikumangi no fa. Por isso que man khela lá candela as coisas porque lá antikuma na nia na efemu. You understand it? Nós respiramos em Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Então você foi projetado para ser para Cristo. Cristo e você são iguais. Quando o pai vê assim, ele quer ver Cristo também assim. Este é igualzinho ao primogênito. Primogênito de toda a criação. Cristo é o exemplo que Deus nos deu de como ser filhos de Deus. Deus já tinha enviado o profeta, Elias, Moisés, and so on. Mas quem vem nos dar exemplo do que é ser filho de Deus, como é que um filho de Deus deve ver, foi o nosso mano, o nosso mestre, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Voltando à minha mensagem, acerca da morte. O espírito da morte pertencia ao diabo. Outra questão que vocês talvez se façam é a seguinte. Ok, pastor, eu entendo que havia o mal, essas coisas. Mas quem fez o diabo pecar? Será que houve um outro diabo que fez esse diabo que estamos a lutar com ele pecar? Glórias a Deus. Quem nunca se perguntou isso? Quem já se fez essa questão? Quem já se fez essa questão de, mas bem, ok, se eu peco, tenho a quem acusar. É o diabo. Ele é a origem de todo o mal. Agora, o diabo, ele acusa a quem? Dos seus erros. Glórias a Deus. Eu devia responder no outro dia. Amém. Agora tenha parcialmente a resposta, né? Mas para uma outra ocasião eu devia responder. Então, a morte, ela veio quando o homem comeu do fruto do bem e do mal. O povo de Deus, a morte, como é que ela opera? A morte se esconde por detrás das circunstâncias para ela agir. Para você ver o espírito da morte atuar, tem que ser um indivíduo espiritual. É um indivíduo que tem discernimento. Porque a maior parte das pessoas não consegue discernir o espírito da morte. E se você consegue discernir o espírito da morte, você pode travar esse espírito. Quantas pessoas morrem de acidente? E o noticiário hoje é que muitas pessoas estão morrendo de acidente. Porque elas acham que são acidentes. Mas não há nenhum acidente. É o espírito de quê? Da morte. Que está a se esconder por detrás de acidente. Porque nunca dá as caras. Nunca. A dar as caras. Sempre vai se esconder por detrás de alguma coisa. Para nós ficarmos a pensar que os automobilistas estão a conduzir mal, quando às vezes não. E outros. Porque há sempre morte envolvida. Outro até pode te influenciar. Pisa isto. Quantos cartazes, quantas publicidades, quantas coisas já foram feitas para informar que não se faça o volante no estado de embriaguez. São quantas coisas? Muita coisa, muitas vezes. Mas as pessoas deixam de ir ao volante embriagadas. What caused them to go there? E eles não sabem que isso é arriscado para a própria vida deles, não sabem. O que lhe dá aquela confiança de, vais conduzir? It's the spirit of death. É o espírito da morte. Porque há 3 categorias de espíritos que operam aqui na Terra. São 3 categorias. Temos o espírito de Jezabel, que leva lá outras ramificações, prostituição, fornicação, vaidades. Todos esses demônios são associados ao espírito de Jezabel. Temos o espírito do anticristo. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O espírito do anticristo
ele possui aquelas pessoas. Vocês já encontraram pessoas que não querem saber de Cristo por nada. Então, você não importa. Você pode até ressuscitar um morto aqui. E ele mesmo assim não querer saber. Então esse é o espírito do anticristo, que traz incredulidade severa no coração das pessoas. Temos o espírito da morte e do inferno, que é responsável por assassinatos, homicídios, suicídios, enfermidades. O espírito da morte é responsável. Acidentes. O espírito da morte é que é responsável por isso. Então as pessoas morrem. Foi um acidente porque passou isto, aquilo, ele viu um carro a alta velocidade. A morte se escondeu atrás daquele acidente. Porque tu podes ter até um acidente severo e não morrer mesmo assim. Sinceramente falando. Pode chocar bem mesmo, espatifar o carro, não perder a vida. Quando não entraste naquela área do espírito da morte, mas quando o espírito da morte te tem marcado, e tu deves partir, e tu não estás sobre a graça de Deus, tu morres. Estava a perceber? Porque estás na mira do espírito da morte. Só que ele não há de aparecer, dar as caras, ele sou eu, estou a vir te levar. Sempre há de arranjar uma máscara para levar a pessoa. Então quando chega lá é um acidente, a pessoa se foi. A filha é acidente, e morreu a rifogamteca. Ele esteve de baixa no hospital. Adoeceu muito. Já nem comia bem. Uai! O espírito da morte chegou. Arrebatou a pessoa. Mas ele estava bem. Só chegou a dormir. Não sabemos o que se passa. O espírito da morte veio. Levou a pessoa. Então se nós já temos consciência de que a morte ela é um espírito. Então nós podemos travar o espírito da morte quando quer operar antes do tempo na vida das pessoas. I said something so powerful. É algo muito poderoso para mim. Você tem autoridade para paralisar o espírito da morte em você. Muitas pessoas, man of God, que Jesus andou a curar, já estavam sentenciadas, tinham que morrer. Era para Vafa, mas Jesus veio e anulou. Disse, no, you will not die, you will live. E curou aqueles ali. Quando nós curamos os enfermos, estamos a dizer outra palavra. Você é morto, está escondido atrás desta enfermidade. Você não vai levar esta pessoa. Nós te cancelamos em nome de Jesus. Out! You understand it? Então Deus quer te usar você como agente para neutralizar o espírito da morte na sua própria vida e na vida dos outros que ainda não conhecem esta palavra da verdade. Porque as pessoas estão morrendo em idade precoce, em tenra idade, sem cumprir os seus planos e propósitos, sem cumprir seus chamados, sem cumprir o mandato divino, antes do tempo. Por quê? Andaram na região da morte. E alguns não tiveram quem contendesse com o espírito da morte. E como o espírito da morte não foi contendido, apossou-se daquelas pessoas e as matou. Nós vamos enterrar the spirit of death. Morreu de anemia. Não era anemia, é espírito da morte. Morreu de quê? Ele escorregou, caiu. Os demônios orquestram todas as coisas quando querem te matar. Então você, o culpado é a escada. É que leva a culpa, porque ele montou mal essas coisas todas. Quando às vezes chegou, varreu, a pessoa escorregou e ainda foi espatifar a cabeça. Perdeu a vida. The spirit of death. Now I will prove to you. Deus diz o quê? Nenhuma praga chegará à sua tenda. Aos seus anjos dará ordem para te segurar. Senhores, nós dois podemos ser atacados pelo espírito da morte. Eu estou em Cristo e você não está em Cristo. Eu gozo da promessa de aos anjos dará ordem para me segurar. Montamos as duas escadas, escorregamos da mesma maneira. Você morreu e eu caio e nem me aleixo. Mas como caíram da mesma maneira, era o mesmo tipo de escada, a mesma altura, tudo. A morte estava na mira de ambos. Mas eu me beneficiei de uma palavra que me protege. Tu estava desprovido disso. É por isso que ela conseguiu te matar. Então, depois, a filha, porque agora temos que ir cascar. É o que vai se dizer. Mas no final de tudo, nós sabemos que o espírito da morte esteve lá por detrás e orquestrou tudo aquilo. Você foi embora. Watch out.
Vigie. Você não pode morrer antes do tempo. Você tem que cumprir os dias que Deus ele tem preparado para si. Let them check something. Let them check my time. Como vocês têm pressa de ir para casa? Não tem pressa? Posso pregar por mais 2 horas? Aleluia. Glórias a Deus. Então, há um tempo de vida que cada um foi dado aqui na terra. Há um tempo que cada um foi destinado para cumprir o seu propósito. Vamos lá ver assim. Peço a minha Bíblia, eu costumo usar aquela pequena. Já tenho uma aqui, muito obrigado. Para eu não estar a vos mandar abrir Bíblia, porque podem levar muito tempo. Alguns nem sabem onde é que está o livro de Levíticos. Então, se eu abre Levítico, abre isto, abre aqui, podemos estar mal. Deixa eu ler aqui o Deuteronômio 30:19, por exemplo. E assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Os dias podem ser alongados. Glórias a Deus. A longura dos teus dias. Depois eu hei de ver essa parte de alongar os dias, né? Quero falar mais do tempo de vida. Tu podes alongar, assim como podes encurtar. Aqui vemos que se tu desobedeces, encurtas o seu período de vida. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Isso aí está claro, está fora de cogitação. There's a time for you to born and for you to die. Há um tempo para você nascer, há um tempo para você morrer. Mas alguns, por causa do seu comportamento, do seu estilo de vida, encurtam o seu período de vida ou de existência aqui nesta terra. Está a perceber? Lá em Deuteronômio, a Bíblia fala de obediência. Se vocês obedecerem, hão de ter longura de dias. Porque estar vivo neste corpo é uma bênção. Muitos acham que o bom é estar lá no céu. Eu já estou no céu. Como não é de ver muito tempo aqui, quanto mais tempo eu ver aqui, graças a Deus, não tem problema. Desde que eu esteja a fazer a vontade dele, porque eu já estou lá. Isso não tem como eu escapar. O diabo pode fazer o que quiser. Eu já estou lá, já estou selado. Não tenho mais volta. Não, pastor, mas que tal você se desviar? Me desviar para quê? Se eu já estou lá. Amém. É mesmo aquele que se desvia, se é filho de Deus, sempre há de ser como o filho pródigo, vai de voltar a casa. Eu me disse certa vez, quando o pai daquele filho ali lhe deu toda a herança, ele não lhe daria herança a saber que vai se perder. Ele preveu que esse tipo, o comportamento dele é assim, há de esbanjar, há de ficar, pode voltar, ok, então toma, está aqui o que é lá. O diabo duca, logo o acho como o está aqui lá. O galo acho que foi botar fogo a logo o fam sabendo. Você saiu de nós, mas não era de nós. Se você morre no mundo, você saiu de nós, mas não era de nós. Os que são de Deus, morrem em Cristo. Não é a gente que não nila, até aquela pena, até fela você. Aleluia. Então, deixa eu me desviar, testar, curtir um pouco, depois de voltar. O Tatsumbola achou que não era de nós. Vale a pena o Tsama, o Chuela, a Ossi e a Vandela com o Pepe. Você te esforçar ele, mesmo não sendo de nós, o Samina aí. Quem sabe se abre uma exceção. Agora, o Jauti do Kiss, tá, o Tatsumbola achou que não era de nós. O Sala. E na fama é tipo,
Glórias a Deus. Aleluia. Onde é que estava mesmo? Estávamos no encurtar ou alongar os seus anos, né? Então, o seu comportamento pode alongar ou encurtar. Porque há aqueles que são de Deus. Que Deus destinou um período longo. Mas o comportamento deles não é bíblico, não é de Deus. O que faz com que encurtem os seus dias de vida aqui na terra. A Bíblia diz o quê? Honra ao teu pai e à tua... O Senhor vai fazer o quê? Falem para ouvir. Vai aumentar os seus dias aqui na terra, não é isso? Agora, se você não trata bem os seus pais, você desrespeita eles. Não, porque ele não me criou, ele me deixou, nunca cuidou de mim, nunca comprou uma fralda para mim. Não importa, é seu pai. De respeito. Eu não estou a dizer concorde com o estilo de vida que ele tem. Não estou a dizer se associe a ele. Não. Mas respeite a ele. Honre a ele como pai. Honre a ela como mãe. Mas ela tentou me aportar. Ela nunca me educou bem. Sempre me falou nomes, isso, aquilo. Não interessa. Ah, mas ela é uma feiticeira. Não importa, é sua mãe. Respeite. Honre a ela como mãe. Se você quiser ver num tempo. Você, papai, não tem nada a ver. Eu tenho um novo pai que é maior que todas as coisas. Ok, mau há, papai, não tem bem. Esse seu novo pai que você está falando dele, que é poderoso, que está no céu. Foi esse seu novo pai que disse para honrar esse seu pai que te gerou fisicamente. Amém. Então você, se quer ter longura de dias, aprenda a honrar os seus pais. E eu repito, não estou a dizer, vais concordar com eles. Há coisas que eles vão fazer, tu nem vais participar. Vais dizer, epá, nisto eu não entro, vão me desculpar. E vão se sentir aborrecidos. Amém, porque tu deves, em primeiro lugar, obediência a Deus. Se os seus pais biológicos querem te meter em coisas que ferrem a vontade de Deus, tu não vais entrar. Mas nem por isso falte respeito a eles. Continue lhe respeitando e orando com pais, para que Deus te dê longura de vida. Não, pastor, você não sabe como é meu pai. É um diabo, é um demônio. Não importa. Ainda que seja um diabo, um demônio, respeita ele. Aleluia. Deus vai te dar longura de dias. That's the first thing. Então não encurte os seus anos de vida aqui na terra por causa de desrespeito. Outro aspecto que eu gostaria de tocar concernente à morte é que Deus, quando Ele nos fez, não queria que nós morrêssemos. E Ele expressa isso quando diz, não coma deste fruto. Em outras palavras, Ele está a dizer que eu não quero que vocês morram. Eu quero que vocês vivam eternamente. É por isso que Jesus depois vem. E nós temos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Tenha o quê? Essa vida eterna que Deus já tinha depositado no homem, passando ele não comer daquele fruto. Já estava garantido. Mas como os planos de Deus são planos de Deus, veio restaurar isso, para lhes dar de novo a vida eterna. Porque Deus nunca fez o homem com o propósito de morrer. Deus fez o homem com o propósito de viver. Nisso eu quero vos explicar uma coisa muito importante. Porque eu quero que vocês caminhem com Deus e tenham intimidade com Deus. Para todos aqueles que caminham com Deus e têm intimidade com Deus, a morte deles não é surpresa. Aleluia. Ou faz suqueta. Acho que é mais fingido. Para todo aquele que vive com Deus, vai ser surpresa a morte dele para nós. Mas para ele que está a morrer, já sente que estou para partir. Ou eu hei de partir. O sumo sacerdote de Israel, o primeiro sumo sacerdote de Israel, quem foi? O primeiro sumo sacerdote da nação de Israel, quem foi? Arão. Quando chegou o tempo de Arão morrer,
Deus disse o quê? Suba com este mano. Para ele despir as vezes, tem que ser colocado sobre o filho dele, Eliezer. Porque ele vai morrer. Moisés, quando chegou o tempo dele partir, conseguiu pressentir, I'm about to die. E ele escolheu o sucessor. Malta, Jacó começaram a abençoar os filhos e os netos, né, os filhos de José. E ele disse, quando eu morrer, me enterrem lá, onde Abraão tinha comprado, não é? Não, porque este é o propósito e o plano de Deus. Que nós não sejamos surpreendidos pela morte. Deus quer que nós saibamos quando nós havemos de partir. Ou pressentir a estação ou a época em que nós havemos de partir. Peço para carregarem, colocarem lá e trancar as portas e controlarem essas crianças não se moverem, ok? Estamos aqui no culto e a tratar de coisas sérias. Não gosto de desordem, amém? Então levem isto a sério, ok? Então Deus quer que saibamos quando é que nós iremos partir. Para que a morte ela não nos seja de surpresa. Nós devemos saber a época e a estação em que nós havemos de partir. Tu podes até não saber realmente, vou morrer no dia X, mas saber a época, os meus dias estão próximos. Essa é a vontade de Deus. É o que aconteceu com os seus servos, que eu fui citando aqui na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, vemos também Jesus. Ele conseguiu saber que agora, o meu período de partir, o meu período de ser oferecido como sacrifício, está próximo. Ele conseguiu entender isso. Mas o povo de Deus, hoje em dia, não consegue perceber isso. Os crentes não conseguem saber quando é que eles irão partir. Eu vos dei vários exemplos no Antigo Testamento e no Novo Testamento eu vos dei Jesus. Vou vos dar o último exemplo. No livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo 4. E assim. 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo conseguiu perceber, I'm about to die. Ele conseguiu perceber que eu estou para partir. Eu irei morrer. Eu serei levado. Prefiro usar mais esse termo. Serei tomado deste corpo. Porque os justos, na verdade, não morrem. Partem deste corpo. Eles têm a vida eterna. Então nós precisamos voltar a estes níveis, a esta intimidade com Deus. Da morte não ser surpresa para si. Você pode até não saber dia, hora. Ok. Mas saber que os meus dias estão dentro dessa semana, esse mês, eu hei de partir. E organizar o quê? A casa. Nós vemos que Deus fala ao Ezequias, através do profeta Jeremias, vá, diga a Ezequias, Deus manda ao Isaías, diga a Jeremias, ao Ezequias, que o tempo dele está próximo. Organiza a sua casa, porque vais partir. Amém? Aí está bem muita distração. Ok? Que isso seja a última vez a acontecer, tá bem? Não gosto de desordem. Sit down there right now. Ok? Tu também, sentar aí. Estou muito concentrado a procurar ouvir o que o Espírito Santo está a falar e só tem distração. Isso acaba distraindo e acabo não transmitindo aquilo que eu deveria transmitir. Então, tenho mais ordem. Não quero mais ninguém se mover, nem para casa de banho, nem para nenhum sítio. Ok? Espere, mija nas calças, seja lá o que for. Right? Vamos lá mostrar a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, conforme eu falava do
Isaías foi mandado pelo profeta. Isaías foi mandado, né? Ele era o profeta de Deus. Foi mandado para ter com Ezequias. Vai lá dizer a este homem que ele irá partir. Organiza a sua cara, porque a enfermidade que tu tens é de morte. Tu vais morrer. Certamente não viverás. Então ele vai lá, fala com o homem. Organiza a sua casa, porque tu vais partir. Então, ele foi um homem que caminhou com Deus. E por ter caminhado com Deus, o Senhor lhe anunciou que a sua hora chegou. Está me a perceber? Marta Isaac, ele conseguiu sentir, ele disse, eu não sei quando é que ele morreu. Mas na verdade ele já sentia que dentro em breve ele de partir. Então prepara-me um guisado para que eu te abençoe antes que eu morra. Esse não é um homem que não sabe quando vai morrer. Sabe muito bem. Só não sabe o dia exato, mas consegue sentir que os meus dias estão próximos. E eu preciso partir. Mas antes de partir, tenho que liberar a bênção de Deus sobre este povo. Sobre o meu filho, né? Neste caso é Esaú. Então, Isaac disse a Esaú, vá, faça uma casa e prepara-me um bom guisado. Depois veio Jacó, roubou a bênção. Vocês se lembram dessa história? Então, o que eu quero vos transmitir é que todos aqueles que andam com Deus, em intimidade com Deus, eles não são surpreendidos pela sua morte. Eles têm domínio. Sabem que nesses dias eu irei partir. Aleluia. Glória a Deus. Diga ao seu irmão ao lado que a morte não te surpreenda. Já que faz isso, quieta. Não pode. Ele morreu de repente. Morreu de repente para nós. O importante é que ele saiba que ia morrer. Amém. Isaías 38, de 1 a 5, diz assim. Agora quero vos mostrar que também a morte pode ser adiada. Ok, vamos lá ver. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Está a entender? Quem disse que tu vais morrer e não vais viver? Quem disse? Foi Deus diretamente através do profeta. Vai dizer a esse homem que ele vai morrer, ele não vai viver. E Deus não só disse que vais morrer, ainda acrescentou que não viverás. Glória a Deus. E não virou Ezequiel o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Através da oração, ele conseguiu adiar o período em que ele deveria ser retirado. That's a wonderful thing. Você está aí numa cama do hospital. É bem, Deus. Não quero morrer agora, sabe? Deixa eu ver mais um pouco. Dependendo do seu nível de intimidade com Deus, o Senhor pode conceder. Queres ver mais um pouco que é vivo? Te dou mais 10 anos. Valeu. Então, de repente, o Berão te meter lá uma soro, porque vai na máquina. Logo depois daquela conversinha com Deus, de repente, as máquinas começam a andar. Mas como? Você estava à beira da morte? Como que está? Não interessa. O que interessa é que eu já estou perto. Tenho mais 10 anos. Só te meterem dessa cama, deixa-me ver um pouco. Depois de 10 anos, já vais tirar a sua fama. Já vou lá, já vou falar às vezes dela, já vou falar com ele.
reúne a família, deixa eu abençoar, estou para morrer. E vai embora enquanto abençoa o povo de Deus. Não ser como aquele profeta que morreu, deixou dívidas. E o povo, e a mulher dela, ela teve que ter com o profeta Eliseu para pagar as dívidas. Shut down this door, please. Não, ela teve que vir e ter com o profeta, dizer, profeta, o meu marido era um profeta, o filho de profeta. Ele morreu e deixou dívidas. Agora querem tomar os meus filhos. Não deixou herança, peça. Deixou dívidas. Estão a ver isso? That's a complicated stuff. Amen? Não. Tu podes adiar. Tem que ter intimidade com Deus. Outra passagem, né? Querem outra? Querem outra? Para vos mostrar que tu tens um domínio acerca disso. Deus te concede domínio. Alright. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 1. Filipenses 1, sim. A partir de 21, diz o quê? Filipenses 1 a partir de 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Está entendendo? Ele tinha essa autoridade de escolher. Lá em Timóteo, ele disse que eu já cumpri, já fiz tudo. Tem que ser oferecido como a expressão. Já fiz o que eu pude, já pode ir, pastor. Mas aqui ele está dizendo, eu não sei o que escolher. Mas de ambos lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus pela nova ida a vós. Não perceber? Não, eu podia até partir agora. I have this choice. I can tell God, take me now. And I go away. I'm okay. Eu escolho ficar um pouco cheio com vós. Para o vosso gozo. Aleluia. Estão a perceber a questão? Intimidade com Deus. Ela te permite você saber quando vai partir e ainda adiar a sua morte. E decidir que não estou a fim de morrer agora. Deixa lá ficar mais um pouco. Só apresentar bons motivos ao Senhor. E Ele te concede isso. Sem nenhum problema. Conforme viram, tanto Ezequias quanto Paulo não andaram a apresentar motivos fúteis. Senhor, ainda nem casei. Já é para as coisas que eu tenho para já chato. Senhor, ainda nem construí. Bem, não conheço naquela em Zanguaco. O Nisquenete é bom sala mesmo. Se você ainda não construiu para a sua família e ainda tem dívidas, é bom ficar mesmo. Glórias a Deus. Para terminar, eu gostaria de falar da visão antes da morte. Antes de morrer, é uma pena que tu não há de encontrar alguém para te perguntar isso, porque já está internado. Se fosse possível, iríamos ao cemitério e recitar alguém, dizer, conta-nos lá um pouco, o que tu viste antes de morrer? Antes de tu seres tomado, quando tu caminhas com Cristo, tu já vês até anjos de Deus a virem te levar. Alguns podem se dar o caso de, vamos lá supor, tu morres de acidente de aviação. Pode não haver esse tempo. Há de ver depois da morte. Mas para aqueles que sabem a estação em que vão partir, geralmente tem esse tempo de ter esta visão antes de morrer. Ainda em vida, assim. Ver que estou a ser levado. Os anjos vêm levar para cima. Lembram-se de Elias. Elias não morreu, mas foi tomado. Ele não viu as carruagens de fogo. Viu? Antes dele ser, estão a vir, tenho que ir. Go. Esse é o primeiro aspecto.
lemos a palavra de Deus no livro de Lucas 16, entre o rico e o Lázaro. A Bíblia diz que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. O rico morreu e foi sepultado. Embora aí não fale, né, da visão antes daquilo. Mas quero crer que ele tenha tido esta visão antes de morrer. Estou a ser levado. Morre, há de continuar já a viagem, a visão, já no espírito. Mas enquanto viu antes no seu corpo. Há aqueles casos em que as pessoas morrem e só têm essas visões depois. Mas a maior parte das pessoas que caminham com Deus tem esta visão antes mesmo de morrer. Temos Estevão. Estevão estava a ser apedrejado. Quando chegou o tempo dele partir, ele viu quem? Cristo em pé. Ele viu que estou a ser tomado. Estou a ser levado. E ele brilhou o rosto. Ele morreu feliz, a ser apedrejado, feliz da vida. Porque viu a glória de Deus. Aleluia. Então, nós que morremos em Cristo, a morte não assusta. Muitos dizem, te avisa. Quem há de ficar assustado? A ver Cristo, a ver anjos, estão a vir levar. Quem há de ficar assustado? Ninguém. Lá vamos levar, viva, venham mesmo, até demoraram. Estou aqui. E o homem é levado. As pessoas dizem que a morte assusta porque não sabem a visão que tem antes de morrer. Se você passou a vida a servir ao diabo, o seu tormento não começa quando você morre. Não há anjo que Satana avoia o que tem. Você ainda vivo a respirar assim. Nas últimas, estão aí 2 demônios para te levar. Não, mas eu vos servi toda a vida. Esqueça lá, isso acabou. Já ele prazo. Já usamos, agora vamos ao oferta. Você começa a se torturar ali. Por isso uma máquina vai disparar com o hospital. Está a ser levado. E acaba assustando as máquinas. Quando é um santo a morrer, aquilo é suave. Quando é um ímpio, e eles ficam assustados, porque a situação é caótica, é complicada. Glórias a Deus. Não, você tem que morrer em Cristo para ter uma visão. Na favor, na máquina vai no hospital, porque ao ter que é matrimônio. Mora em paz. Parte em paz com uma boa visão do mundo espiritual. Anjos de Deus a verem te levar. Anjos do Senhor a verem te carregar. Isto é o que agrada a Deus. Então, conforme viram o povo de Deus, eu quis não era possível hoje ainda falar de enfermidade. Só a morte nos levou muito tempo. E você pode exercer um certo domínio a respeito disso. Deus, Ele quer que você tenha essa intimidade com Ele. Que a morte não te surpreenda. Você mora em Cristo. Aleluia. Foi proveitoso estar aqui nesta manhã? Quem está abençoado? É essa a bênção dele. Glória a Deus. Então, eu falei muito desse Jesus. Muito dele. E se calhar você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador. Amém? Nós precisamos aceitar a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não existe maior coisa do que ter o seu nome ratificado no livro da vida. Aceitar a Jesus significa deixar Ele entrar, tomar controle da sua vida. E Ele também te aceita no seu reino. Quando você diz, Senhor, receba-me no seu reino. E Ele também te recebe. Romanos 10, 9 diz: se com os teus lábios confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás
salvos. Então, a confissão e a fé para nós sermos salvos. Antes de aceitarmos Jesus, nós vinhamos tendo o estilo de vida do mundo, né? Mas a partir do momento que nós decidimos aceitar a Jesus, o nosso estilo de vida, ele é transformado. Nós passamos a ser novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus. Somos novos. Nós já temos com quem contar, temos a quem orar. Passamos a ter um estilo de vida que agrada a Deus. Nós nos separamos do mundo para viver para Deus. E essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Talvez você ainda não tenha tido esta oportunidade de aceitar a Jesus. Através também da confissão, dizer: Senhor, eu te recebo no meu coração. Receba-me também no seu reino. Ratifica o meu nome no livro da vida. Talvez muitos ainda não tenham tido essa experiência. Você pode, se calhar, ir à igreja há 10 anos, mas nunca, na verdade, aceitou a Jesus. Nunca teve essa experiência de dizer: Senhor, entra no meu coração. Eu te recebo. Eu quero ser salvo. Ratifica o meu nome no livro da vida. Aleluia. E você quer fazer isto esta manhã, eu gostaria de fazer isto. Esta manhã é uma bênção. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus Cristo e andarmos com Ele. E Ele também em nós. Nós também nele. Porque Cristo tem que estar em nós e nós também estarmos nele. Cristo pode estar em si, mas você não estar nele. A coisa que tem poder é você estar em Cristo. Porque quando você está em Cristo, Ele automaticamente está em si. Porque não tem como você estar nele enquanto Ele não estiver em si. Mas é possível Ele estar em si e você não estar nele. Então, Deus quer estar em si e quer que você esteja nele. Se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor Salvador, ainda não aceitou e quer aceitar a Ele, levanta a sua mão. Você que ainda não aceitou a Ele como Senhor Salvador, eu vou à igreja, mas bem, nunca aceitei a Jesus como Senhor Salvador. Nunca confessei que Ele é meu Senhor e Salvador. Levanta a sua mão, glória a Deus, e fique em pé. Glórias ao Senhor. Então temos aqui um irmão que gostaria de aceitar 2. O Senhor não é a segunda vez a aceitar. Daquela vez não tinha certeza. Amém. Glória a Deus. Então, peço para que repitam esta oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. E nesta manhã de hoje, eu quero pertencer ao seu reino. Senhor Jesus, ratifica o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa todas as minhas transgressões. Perdoa as minhas iniquidades. Perdoa as minhas fraquezas. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Receba-me também no teu reino como filho, em nome de Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas. Glórias a Deus. Então vocês receberam ao Senhor Jesus Cristo.